amadas, então vamos dar início à aula 5, História do Cristianismo. Hoje nós vamos estar falando sobre as perseguições romanas contra a igreja e também a ascensão da igreja romana. Então, acredito que essa aula a gente vai estar aí compartilhando com vocês em pelo menos duas ou três etapas. Vamos estar falando sobre algumas coisas bem importantes referente a essa ascensão da igreja, como o Edito de Milão, o Edito de Tessalônica. Então, nós vamos assim estar compartilhando bastante conteúdo. Então, que Deus nos abençoe, derrame sobre nós a sua unção, que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aquilo que é importante e relevante para as nossas vidas. Amém? Então, vamos orar com a Andressa, a pastora Andressa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença, pela sua manifestação, Deus, aqui conosco, aonde cada um de nós está, Senhor. E a Fernanda que também estará ouvindo, assistindo essa aula. Pai, em nome de Jesus, cobre a nossa mente com teu sangue. Levamos nosso pensamento cativo ao Senhor de Jesus Cristo nessa hora. Que o Senhor paralise toda interferência maligna, satânica, toda qualquer tentativa do inimigo de roubar-nos a semente daquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração agora, Pai, esteja pronto para receber e em boa terra, Senhor. Em nome de Jesus, limpa, purifica a nossa vida de tudo aquilo que pudesse nos atrapalhar, Senhor, nesse momento. Abençoa, Pai, a nossa conexão de internet. Protege, meu Deus. Envia os teus anjos para estar com cada um de nós, Pai, nos ajudando. Envia também os teus anjos a guerrear a favor de cada um de nós, ó Pai, nas nossas guerras, nas lutas, em qualquer desafio que estejamos enfrentando. Tudo está nas suas mãos e cremos, ó Deus, que o Senhor luta por nós, Pai. Nós descansamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença e que ela continue se manifestando no nosso meio. Abençoe essa aula. Abençoe a tua filha, Pai, que estará ministrando essa aula. Que ela seja usada grandemente pelo teu Espírito. Que ela passe tudo aquilo que é necessário, tanto em questão de conteúdo, quanto em questão de revelação do teu Espírito. Qualquer coisa que o Senhor deu ou queira dar para ela durante a aula. Que ela esteja livre, Senhor, para fluir na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu estou seguindo uma sugestão de Andressa de não fazer slide, compartilhar o conteúdo e depois, então, a gente tem a condição de, quando for para o próximo curso, já trazer os slides já como vão ter que ser, né? Então, aqui a gente está dando bastante liberdade para compartilhar e hoje a gente está dando continuidade ao conteúdo de História do Cristianismo e ainda, falando sobre perseguições da igreja. Já no conteúdo, em aulas passadas, nós já vimos várias coisas, mas vamos dar continuidade hoje a algumas coisas bem relevantes. Então, dando continuidade às perseguições romanas contra a igreja, a igreja primitiva. Então, a era apostólica terminou no ano 100 depois de Cristo, mas a perseguição ela já iniciou desde 64 depois de Cristo e vai até o ano de 313, quando então o imperador Constantino, então ele traz aí a liberdade religiosa através do Édito de Milão. Então nós vamos estar vendo sobre isso hoje, os motivos da perseguição, que era, entre outras coisas, a recusa em adorar o imperador, em prestar cultos ao imperador, em fazer oferendas ao imperador, que era considerado aí como um deus, Então, uma vez que os cristãos não ofereciam a adoração ao imperador, eles eram considerados como ateístas, ou contra Roma. Então, também vários mal-entendidos culturais acreditavam que a ceia do Senhor, quando eles realizavam e celebravam a ceia,
era algo como canibalismo, né? A Bíblia citando de comer da carne e beber do sangue. Então, eles tinham esses mal entendidos, essas distorcidas interpretações. E também o crescimento do cristianismo, ele se tornou uma ameaça, né? Uma ameaça porque cresceu muito rápido. Então, houve uma ameaça romana. Então, era uma ameaça a Roma, né? A ordem romana, ameaça à ordem romana. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre essas perseguições contra a igreja. Repetindo, né, essa perseguição, ela se deu entre 64 depois de Cristo até o 313. Nós vemos dois tipos de perseguição, que é o que a gente vai falar hoje, esses tipos de perseguição, que é a perseguição esporádica, que é aquela que acontecia em períodos, alguns períodos, esporádica, né, ocasionalmente. Então, não era algo constante. E as perseguições sistemáticas, né, que elas eram ali, no contexto da história cristã, se referiam aos períodos em que o Império Romano ele se organizava e intencionalmente projetava, que isso é sistemática, né? Tinha um método que elaboravam coisas, leis, o edito, que é diferente de édito, né? Edito se refere mais à questão de leis, de decretos, e o édito é aquilo quando é colocado visivelmente, né? Então, olha, o rei declarou, o governo declarou, ele está em evidência, né? Ele estava em evidência ali, mostrando, sendo colocado, afixado nas paredes. Então, era um édito. Então, aquilo ali era uma ordem, teria que ser seguida e acabou. O edito também, mas só que o edito ele era tirado dentro já de leis e decretos existentes. Ficou claro? Então, essas perseguições esporádicas, elas aconteciam ocasionalmente, mas as perseguições sistemáticas, elas eram organizadas, ou seja, sistematicamente, metodicamente, intencionalmente, pelo Estado romano, ou seja, por Roma, pelo país, pela nação de Roma. Então, o período de perseguição, ele começou com Nero, né? O governo do imperador Nero, a gente viu isso em aulas passadas, os absurdos, né, as atrocidades que Nero fez com os cristãos, né, colocando a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, usando os cristãos como bode expiatório ali. E essa hostilidade ela vai se perdurar, ela vai permanecer, ela vai, né, ter duração com maior intensidade, às vezes maior intensidade, às vezes menor intensidade, tanto com as perseguições esporádicas como com as perseguições sistemáticas, elas vão se perdurar até o Edito de Milão no ano de 313, o Edito de Milão no ano de 313, que foi proclamado pelo imperador Constantino e Licínio, que estabeleceu a liberdade religiosa no Império Romano. Um pouquinho mais de pesquisa, nós vamos corrigir algo aqui. Então, o ano 300, né, começou aí essa questão do imperador, nos 313, com o Edito de Milão, então isso foi oficializado, a liberdade, né, religiosa para o cristianismo, porém, é somente no Edito de Tessalônica, vamos ver mais à frente, que de fato foi oficializado ali, então, o cristianismo como religião oficial a ser seguida no mundo todo. Então, algo assim bem, bem sinistro mesmo, né? Então, estabeleceu a religião romana, né, com o Edito de Milão. Eu vou estar lendo alguns trechos explicando o Edito de Milão aqui para vocês. Ficou claro o que significa perseguições sistemáticas e perseguições esporádicas, nos dois tipos de perseguições que caracterizaram ali essa era de perseguição à igreja primitiva, ao cristianismo, até o ano 313 depois de Cristo, né? E essas perseguições, elas tinham um propósito, elas tinham um objetivo, né? Ela não foram apenas episódios isolados de violência, né? Mas elas tinham objetivos, elas tinham uma intenção, que era, alguns dizem erradicar. Eu gosto da palavra desarraigar, que tem o mesmo sentido, que é
arrancar pela raiz. Então, eles queriam ou exterminar o cristianismo, arrancar pela raiz, destruir a fé cristã, ou realmente controlar o cristianismo através de decretos, através de leis e também ações militares, né? Então, eles usaram de muitas medidas, como a destruição dos templos, propriedades cristãs, aprisionando pessoas em massa, torturando, morte, o que a gente viu desde o imperador Nero, mas vamos ver que não foi só ele, houve também, só citamos em aulas passadas, mas houve outros imperadores e tão mal quanto Nero, né? Talvez não tenham chegado ao ponto de queimar vivos, mas que também fizeram coisas muito terríveis com os cristãos, né? Então, ali, eles tinham essa intenção, essa repressão sistemática contra os cristãos, ou seja, eles viam no cristão uma ameaça, né, à ordem romana, então eles realmente se levantavam ali para tentar, através de leis, através de decretos, realmente fragilizar, enfraquecer, com o objetivo de desarraigar, erradicar ali o cristianismo de Roma. E Roma, vamos lembrar que era império, né, do mundo, né? O Império Romano só vai às 400, se não me engano, ele vai deixar de ser um império mundial, de dominar o mundo no ano de 476, se não me falha a memória, mas foi depois de 400 anos. Então, imagine que houve um grande período aí onde ele estabelecia leis que se estendiam para o mundo e tinham que ser obedecidas. Então, é importante lembrar disso. Porque eu, meditando e estudando sobre isso, para preparar essa aula para vocês, veio algo muito forte dentro do contexto que nós nos encontramos nesse momento. É muito importante nós conhecermos a história na aula do discipulado Filhos do Amor para o Brasil, ontem, né, no domingo pela manhã, a gente falava da importância de estar estudando sobre isso e tendo conhecimento sobre isso, para nós entendermos o que está sendo planejado através de seres humanos pelo Império das Trevas. Eu, particularmente, não gosto de uma fonte que diz de Time Roma, é isso? Novo Tempo de Roma? The New Roma? Não sei. Tem uma fonte aí que eu não gosto, mas que fala mais ou menos isso, a Nova Roma, o Novo Tempo de Roma, não sei. Você está falando de fonte de escrever aqui. Qual que é? Como é que é mesmo? Times New Roman, uma coisa assim. Times, é isso aí. É isso aí, gente. Então, desde há muitos anos que eu vi o nome dessa fonte, meu coração se fechou. Eu não uso nada com essa fonte. Pode parecer uma bobagem. Mas dentro dessa aula eu quero dizer o seguinte, que há um interesse por parte das trevas, né, de ativar coisas que já, portais espirituais já foram abertos no passado, como o império, né? A gente sabe que o governo mundial vai vir como um império de um governo mundial, de um só governo sobre toda a Terra, que era o que acontecia no Império Romano, que foi o último império a dominar. Vocês estão entendendo? O último, né? Que está lá no livro de Daniel. Então, é muito importante entendermos a história para que nós possamos orar com propriedade, para que seja frustrado todo o plano do inimigo de ativar portais de perseguição ao cristianismo ou fazer o que foi feito com o Édito de Milão, que parecia uma coisa muito interessante, que era a liberdade que os cristãos iriam ter e não mais serem perseguidos, cessava a tortura, cessava a perseguição, cessava as mortes, né? E há várias coisas que deram, digamos assim, benefícios, né? Como propriedades devolvidas e várias coisas que a gente vai ver, mas que, na verdade, o sincretismo religioso foi, digamos assim, foi uma cartada terrível por parte das trevas, que enfraqueceu, não somente enfraqueceu, né? Ou seja, a essência da igreja primitiva, como levantou-se um império satânico que domina até hoje
Veja, reino é conquistado. O império, né? O reino, ele é, geralmente, quando se fala de reinado, é por direito, né? O reinado. Então, é direito, é sucessão. Você tem o direito, aqueles são os sucessores, têm direito a reinar. Quando a gente fala de império, geralmente é algo conquistado à força, que era como outros reinos, por exemplo, o reino de Israel, o reino do norte, muitas vezes lutou contra o reino do sul, que era o reino de Judá. Então, querendo ali expandir o seu território, ou a Síria atacando Israel, então, para aumentar o seu império, conquistando outras nações pela força da brutalidade da guerra. Então, é importante fazermos essa diferença em questões espirituais. Então, veja que essa liberdade, então, nós podemos aí estar diante de realidades em que se ofereça, não, agora uma religião universal, como foi depois do Edito de Milão, que veio aí primeiro o Edito de Milão, dando liberdade religiosa, em seguida o Edito de Tessalônica, que foi aí então oficializando a religião como uma religião universal, por causa do Império Romano. O que eu estou dizendo para você é que é muito importante nós sabermos e discernirmos o nosso papel nessa geração, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Então, isso aqui não é apenas conhecimento da história. Não, isso aqui é para nos trazer conscientização e conhecimento. A própria palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se nós identificamos e entendemos a sutileza de Satanás na época da igreja primitiva, quando ele veio com esse édito, usando a suposta conversão do imperador Constantino, né? Para então dar essa liberdade religiosa, mas o que estava por trás foi algo muito danoso e que infelizmente se colhe as consequências até hoje. E a história conta, né? A história mostra que aquilo que foi feito com os cristãos da igreja, que se tornou oficial através do Edito de Tessalônica, que oficializou o catolicismo como religião oficial do cristianismo para o mundo, olha que, gente, o sangue de Jesus tem poder. Parece uma coisa simples, né? Nós estamos numa batalha espiritual, entende? Então, aquilo que foi definido lá, né? Foi determinado, nós hoje corremos e temos que orar para que toda sutileza de Satanás, toda ferramenta de engano que venha trazer mal e aprisionamento, ou venha se levantar contra os cristãos, tirando verdadeiramente a liberdade de pregar o cristianismo, isso seja frustrado em nome de Jesus. Estão entendendo, queridos? A seriedade disso? Então, hoje, por exemplo, a gente enfrenta uma hostilidade que tem sido cada vez mais crescente contra o cristianismo, né? E nós estávamos falando a importância, lá no Filhos do Amor ontem, de sabermos discernir, né? Não nos envolvermos com assuntos polêmicos, que muitos YouTubes, né, que nós cremos, olha só o que estava sendo roubado. O que eu ia dizer é que aquilo veio assim na minha mente, aqui, uma batalha espiritual. Aí eu quero denunciar aqui com você nessa aula. Aquilo que eles fizeram, veja bem, eles foram perseguidos pelo Império Romano. Sofreram, perseguidos. Depois do Edito de Milão, e especialmente depois do Edito de Tessalônica, essa igreja que tinha conquistado essa liberdade pelo Edito de Milão e de Tessalônica, agora se torna aquilo que fizeram com ela. Ela leva o cristianismo por imposição. Era isso que estava sendo uma batalha aqui na minha mente. Eu denuncio em nome de Jesus. Estão entendendo, queridas? A importância disso? Eles se tornam, então, vai levar esse evangelho como imposição. Nós falávamos no Filhos do Amor. A história conta que o cristianismo, ele quis dominar, ele se estendeu através do catolicismo
com uma imposição absurda e levou muita gente a morrer. Qualquer um que, e você vai ver no édito que eu vou ler aqui, qualquer um que discordasse ou não aceitasse, os próprios cristãos da igreja primitiva foram mortos por discordarem. Né? Pessoas inocentes foram mortas, acusados, alguns até de serem bruxos, porque tinha uma interpretação diferente do que era trazida pela Igreja Católica. Então, eram mortas consideradas como hereges. Né? Aqui mesmo, em Constance, John Hus, ele foi como é que fala? Não, esquartejado. Em Constance, parte deles foi enviada para vários lugares, porque estava discordava das doutrinas que Roma ensinava. Ele se levantou, logo depois veio a reforma, né? Então, veja, esse evangelho por imposição, em que nós estamos dizendo que o filho do amor, esse discipulado, e nós entendemos que a nossa geração, a estratégia, nós não podemos cometer os erros do passado, porque depois dessa questão da Igreja Católica, da Igreja Romana, veio a reforma, que foi a revolta de Lutero, onde também teve Calvino e tantos outros, só que a interpretação que foi se tendo, né, é que dava uma continuidade ainda de alguma forma a tudo isso, porque Calvino teve grande importância no seu entendimento teológico em muitas coisas, mas em outras não. Então, falávamos ontem que, por exemplo, ele é responsável por supervisionar 100 mortes. Ele, na cidade de Genebra, que foi considerada na época dele uma cidade de retidão, uma Jerusalém, devido realmente à ordem que havia e tudo, ele simplesmente, os anabatistas, né, de onde vêm os batistas, eles não acreditavam no batismo que não fosse por imersão, porque não existia oração de arrependimento. Então, os anabatistas, o batismo significava realmente a conversão ao novo, né, a nova religião, o novo cristianismo, que entendia que a salvação era pela fé. E por eles pensarem dessa forma, Calvino é dito na história em que ele até, de uma certa forma, satirizava, escarnecia, e falava que os ministros que batizavam por imersão, que morressem afogados, e muitos morreram afogados. Né? Então, assim, eu quero dizer nessa aula que essa semente maligna que foi transferida para esta igreja, né, que intitulada Católica Apostólica Romana, esse sistema religioso tão maligno, essa semente é tão maligna que ela foi ainda gerando frutos, ainda caracterizado por esta malignidade, né, digamos aí, assimilada ou contaminada, melhor dizendo, por aquilo que o diabo fez usando Constantino. Você entende o que eu quero dizer? Então, o que acontece? Essa imposição do evangelho trouxe para o cristianismo uma ojeriza e o medo. Então, muitas vezes, o texto bíblico de que Deus nos deu domínio, né, sobre todas as coisas, ali em Gênesis, nos deu autoridade. Em Gênesis, fala que a gente tem que dominar sobre a terra, sobre animais, sobre aves, sobre os plantas, sobre uma série, não dominar sobre outro ser humano. Mas onde entrou essa mentalidade? Esta mentalidade é satânica, esse padrão mental, essa semente maligna, entrou depois do Édito de Milão. Ele começou ali. E prosperou e foi consumado com o Édito de Tessalônica, quando oficializou o cristianismo como religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo pregado por ela como religião oficial do mundo. E ali se passou. Então, até hoje, o que se passa do cristianismo? Medo, opressão, repulsa, rejeição. E trazendo o que eu estava falando sobre os YouTube, né? Pessoas que têm aí digamos assim, a bênção de Deus para ter proeminência, para ter repercussão,
que poderia estar pregando o evangelho, eles estão fazendo o que os puritanos faziam, que os puritanos vieram depois da igreja reformada, da igreja depois da reforma. Os puritanos viram que a igreja que estava ali depois da reforma, ela estava se corrompendo de novo, tinha muita coisa ruim, e aí eles quiseram trazer ordem, que é uma mentalidade calvinista, né? Quiseram trazer ordem, quiseram trazer, então, não davam tanta importância ao mover do Espírito, e em nome desta ordem, em nome de preservar, que tinha coisa boa também, mas também mataram pessoas, agrediram pessoas, torturaram pessoas, perseguiram pessoas. E aí essa semente também com os puritanos, né? E depois vai vir aí em seguida teve Calvino influenciou grandemente os puritanos e depois vem as reformas. Então vem as outras denominações, mas já com muito desses ensinos que já estavam impregnados. Então, o que nós entendemos? Que nós precisamos aprender, foi muito bom tudo que viveram, muitos deram a vida, mas aprender com algumas coisas que eles fizeram errado e ter o entendimento que nós precisamos agir diferente. Então, uma das coisas que os puritanos faziam, e a igreja e o pessoal que perseguiam na época, eles eram extremamente racistas, né? E eram extremamente sexistas. Então, assim, o sexismo é toda a ojeriza, toda a oposição, tudo que se levanta contrário à rejeição que se tem a pessoas que se dizem ser de outro sexo, dizem ter outra opção sexual, na nossa linguagem, né, os homossexuais. Então, combatiam muito isso. Só que isso nunca trouxe nada de bom para a igreja. E o que nós estamos vendo hoje é as pessoas na internet cedendo essa estratégia do inimigo, que ao invés de estarem pregando o evangelho, um Deus de amor, estão combatendo esse tipo de coisa, e que isso não nos dá tanto racismo, outras bandeiras que estão assumindo, isso não faz nenhum bem ao cristianismo. Não estão entendendo? Só dificulta, porque nós temos que ministrar sobre um Deus de amor. Nós temos que aprender que a consciência de cada ser humano, que cada um responda diante de Deus. Nós temos que ministrar o Deus que é amor, sim, que existe o pecado, sim, mas que esse Deus está ansioso, desejoso de ter de volta a sua criação, de ter de volta aquela que nele colocou da sua essência, porque o ser humano tem a imagem e semelhança de Deus, todo ser humano, todo. Agora, se tem alguns perversos, se tem alguns perdidos, se tem alguns... perderam essa essência. Foi tão grande a abertura da alma à malignidade que a sua consciência, ou seja, que ainda existia, né, digamos assim, de imagem e semelhança de Deus, eles foram absorvidos por uma totalidade do mal. Então, nós temos que ministrar o amor de Deus, claro, e mostrando isso que o Filho do Amor faz, né? Ali a condição do ser humano separado de Deus, e dar a eles, dizendo, olha, ele está desejoso, olha o que ele fez, olha, ele enviou Jesus. Entenderam, querido? A sua condição espiritual é essa, mas você não precisa viver assim. Deus tem para você uma nova vida, porque estas pessoas são alvos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Então, glória a Deus. Então, eu quis parar um pouco aqui, exatamente para que você entenda que estudar essa matéria, como tudo que Deus tem trazido no conteúdo deste curso, tem uma importância, tem uma relevância. Então, temos que estar atento, né? Se tem algo, eu digo, poxa, quantos cristãos vai lá, fazem comentários, né? Ali coloca lenha na fogueira e incendeia cada vez. Oh, meu Deus, que Deus nos ajude, que o Senhor abençoe essas pessoas. Precisamos ter uma mentalidade diferente. Então, o evangelho que nós queremos ministrar é por influência, não por imposição. Amém? Para que não tenhamos essa semente maligna sendo ativada nas igrejas. Então, é tão importante saber a mensagem que Deus quer transmitir por isso. Porque podemos
cristão, o pregador, o ministro, o pastor pode estar contaminado com ensinos que vieram de um evangelho, que não é as boas novas de Jesus, mas de doutrinas que foram passadas de geração a geração e que vem, então, contaminada, vem com essa porta de acesso, né? Que vai levar para o povo uma imposição. E é muito mais, inclusive uma das nossas alunas respondeu assim, né? Que algumas pessoas na igreja fizeram se sentir muito mal, mas quando é que ela experimentou realmente cura e tem experimentado libertação? No ambiente de amor e acolhimento, de perdão, de misericórdia, né? Isso é tão maligno que passa a depender do evangelho, da leitura que o cristão fez, né, da sua salvação em Cristo Jesus. O cristão pode ali estar tendo uma visão terrível distorcida de Deus. Eu fico tão feliz porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos dado uma direção durante anos, né, a seguir nesta linha de levar as pessoas a terem um entendimento de quem verdadeiramente Deus é. Sim, Deus abomina o pecado, sim, Deus não habita, né? Deus não compartilha com o pecado, mas Deus ama o pecador. Nós não podemos ter medo, não, mas agora eu estou falando de um Deus que é só amor, então eu posso estar abrindo muita guarda e sendo conivente com o pecado, ou passando a mão na cabeça das pessoas com relação ao pecado. Não, de jeito nenhum. Absolutamente, porque quando a gente entra numa atmosfera de amor e da santidade de Deus, da proteção, do acolhimento de Deus, é natural você enxergar a si mesmo como um pecador, enxergar as suas falhas, só que não com condenação, não com acusação, de acordo com uma revelação de uma ótica de Deus, de aceitação. Então, o que você quer? Você quer mais de Deus, você quer obedecer a Deus, você não quer mais aquilo que entristece o coração de Deus. Então, nós precisamos entender que estudar isso aqui é para nos levar a sermos fortalecidos nessa determinação de expandir o reino de Deus, influenciando. A influência é nós termos Jesus vivendo em nós, a vida de Cristo em nós, mudando a nossa maneira de ser. E então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós testemunhamos através da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, daquilo que nós falamos que vai sair com autoridade, porque é aquilo que nós vivemos, isso vai influenciar as pessoas. Isso vai levar as pessoas a desejar Jesus, a querer conhecer Deus. Amém? Então, ficou claro, né? Só para lembrar que as perseguições esporádicas e sistemáticas, perseguições esporádicas eram eventos ocasionais, né? Mesmo que fosse organizado, e podia acontecer numa cidade ou outra, num lugarejo ou outro, e eles aconteciam com uma certa frequência, e eram respostas, às vezes, a incidentes específicos, né? Às vezes, a desobediência de grupos cristãos a práticas imperiais, como falamos, o culto ao imperador, e também eram, às vezes, limitadas a algumas regiões, já vou te dar, Andressa, ou com apoio também, limitadas em algumas regiões, e não contava assim, com um apoio total ou centralizado do Império Romano, ao contrário das sistemáticas, que não. Aí as sistemáticas eram perseguições que elas seguiam um plano contínuo. Eles tinham ali diretrizes, eles tinham ali algo específico, organizado metodicamente, através de leis, decretos, para desarraigar ali, enfraquecer e erradicar o cristianismo, né? Então, é importante entender que Roma, né, o Estado, quando fala Estado, a gente está se referindo a uma nação na sua organização política governamental. Então, o Estado, ele não apenas permitia toda aquela violência, atrocidades, coisas terríveis contra os cristãos, mas ele organizava, o Estado, Roma organizava campanhas repressivas, através de quê? De decretos, de leis, mandados imperiais, né? Ações coordenadas através de edito,
Então, acredito que a Fernanda ela conhece esses termos, porque tanto édito como edito são termos jurídicos, né? Então, as sistemáticas elas incluíam decisões legais, porque eram homologadas pelo Estado, né, de proibição de cultos cristãos e de até destruição das igrejas e proibição das escrituras. Pode falar, Andressa. Era um comentário que eu queria fazer dentro daquele ponto que a senhora estava falando, dos ensinamentos que vieram depois da reforma, desses puritanos e tudo, de uma pessoa que eu conhecia, que era cristã a vida inteira, né? Filha de cristãos protestantes também. E aí depois, já adulta, recém-casada, percebia que ela lia muita coisa desse tipo, dos reformadores, dos puritanos, tal, de coisas assim desse tipo. Ela foi tão fundo nisso que ela virou católica. Então, assim, você vê que é um retrocesso mesmo. Quando essas pessoas têm que tomar cuidado com isso. Porque vai, e aí, por meio de leituras que eram, acho que ela era de uma igreja presbiteriana, e aí foi indo, e com certeza o diabo lançou pressões, né? Talvez coisas erradas que ela via na igreja protestante. Então, nesse sentido, assim, de tomar cuidado mesmo, como a minha mãe estava falando. Muita gente que tem alcance, em vez de estar usando o alcance para fortalecer o evangelho, fortalecer a igreja, fica acusando, falando das coisas erradas que estão acontecendo na igreja. Isso realmente enfraquece. Então, assim, as pessoas começam a se colocar numa posição superior às outras, se aprofundando nesses ensinamentos aí, que pode ser que tenha muita coisa certa, mas é muito perigoso. Era só isso que eu queria comentar, que eu achei interessante. Sim. E assim, é surpreendente uma pessoa de uma igreja presbiteriana, realmente faltou novo nascimento nessa pessoa, porque quando você vai para a história, é muito importante, porque até nas pesquisas você vai ver muitos relatos, né, que são relatos de católicos. Então, você tem que ter um discernimento espiritual para ver que algumas coisas eles adulteram. Inclusive, eu estava falando com o Andrés que a gente vai ver a questão aqui do Fabiano, que foi chamado Papa Fabiano. Mas ele não foi Papa, o papado entrou muito tempo depois. A gente vai ver depois, não sei se ainda nessa aula. Então, assim, aí pode ser o quê? Que ela foi pesquisar, aí pode ter entrado, concebido a ideia de que não, a verdadeira igreja é a católica, porque foi ela que veio com ela pelo decreto de Niceno, pelo Não, e decreto. admira os santos, lendo aqueles livros dos santos, sabe? E na verdade eles idolatraram muito os mártires, né? Eles chamavam, quando você vai na pesquisa, eles chamam até de herói. Os heróis que depois se tornaram santos. Idolatria, gente. Né? É terrível. Mas então, e na época da igreja primitiva, nessa perseguição, os cristãos eram perseguidos por causa da sua fé. E eles pagaram com a vida, muitos deles, exatamente por não se render à idolatria. Então, eles eram forçados a adorar os deuses romanos ou eles enfrentavam consequências severas. E algumas delas até a morte, além de torturas e prisões. Então, isso deveria... também isso, se você vai na história, eles acham uma maneira, se a pessoa não tiver um discernimento, de que idolatrar. Não, a gente glorifica a Deus pela fé e fica com a parte de que eles fortaleceram a fé de outros cristãos para não negar aquilo que eles criam e não adorar outros deuses. Passou disso, nada, adorar a Deus. Amém? É preciso ter muito, muito cuidado mesmo. Por isso que eu acredito no discipulado, como eu disse para a apóstola Ana Maria ontem, né? O discipulado ele vai fazer com que a pessoa ela tenha base, ela tenha firmeza na palavra de Deus, não numa doutrina, digamos, de igreja,
mas na palavra de Deus. Então, vai ser uma pessoa que vai saber discernir depois qualquer ensino que venha contra a palavra, porque é todo fundamentado na Bíblia, né? Então, ali o próprio Espírito de Deus, ele traz ali a clareza e o entendimento, como eu e Andressa ontem na igreja, e não sou eu que estou dando discipulado para essa moça, para a Anne, né? Ela viajou comigo para Israel, a Andressa viu, ela maravilhada, ela teve bebê, e ela não deixou de participar do discipulado. Olha só, não deixou. Diz que está maravilhada. É a Wilda que está dando discipulado para ela, de outra irmã. Então, assim, aí eu falei para Deus, tá Mãe, vendo? sabe o que eu lembrei agora? Que quando o discipulado, o início que a gente estava escrevendo, e que teve uns primeiros estudos que a senhora fez com a gente, eu também tive a Lolô, e mesmo amamentando, mesmo fazendo, eu fazia as leituras e fazia o discipulado. Olha, lembrei olha, agora, que quando ele bem. estava sendo escrito ainda. Glória a Deus, né? Que lindo. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de perseguições sistemáticas. Lembra que sistemáticas eram aquelas que eram, digamos assim, feitas, né, realizadas através do próprio Estado, através de Roma, né? Então, tem o reinado de Nero, imperador Nero, foi de 54 até 68 depois de Cristo, né? Então, vimos que ele culpou os cristãos, vimos que teve um incêndio, né? Ele usou disso, essa foi assim uma das primeiras grandes perseguições sistemáticas, né, realizada pelo Estado. Então houveram muitas mortes, inclusive nesse período a morte de Pedro e Paulo, né, que a história relata que foi uma tentativa ali, né, do Império Romano, digamos assim, enfraquecer, né, sufocar o crescimento da Igreja cristã. E também, né, uma outra perseguição no ano 300 se deu no período do imperador Diocleciano, foi no ano 303 até 311. Né? Então, a história conta que essa perseguição ela foi intensa, ela foi muito bem organizada, aconteceu durante o período desse imperador reinando lá, e ele teve aí aqueles que cooperaram com ele, que foram os co-imperadores que falavam, né? Galério, Constâncio e Maximiano, isso mesmo. Então, no ano 303, foi que aconteceu, então, foi promulgado um édito de perseguição que destruiu igrejas. Então, eles fizeram isso, e houve uma destruição de igreja, queimaram, né, as escrituras, e eles ordenaram que todos os cristãos participassem de rituais pagãos. Foi nessa época desse imperador Diocleciano. Então, isso durou aí, foi bastante tempo, de 303 a 311, e foram muitos cristãos foram presos, foram martirizados, foram executados, porque eles não renunciaram à fé. Então, em muitas situações, a história conta que cristãos foram torturados fisicamente e foram forçados, através da tortura, à conversão ao paganismo, né? Então, assim, esse Diocleciano a gente até citou ele em outra aula, foi um imperador muito maligno. E aí vem, então, Décio, né, que foi do ano 249 até 251 depois de Cristo, foi o imperador que emitiu um decreto também imperativo, exigindo que todos os cidadãos romanos, isso aí, gente, foi terrível, viu? Esse imperador Décio, terrível. Ele exigiu que todos aqueles cidadãos romanos realizassem um sacrifício aos deuses. E eles teriam que realizar isso e obter um certificado, que era chamado libellus. Então, os cidadãos, né, aqueles que moravam ali em Roma, né, no país, que se recusassem a realizar o sacrifício, eles seriam executados. Então, como resultado disso, né, muitos cristãos foram perseguidos,
e de forma organizada, em larga escala, e muitos vieram a morrer. Então, esse decreto desse imperador Décio, que foi emitido no ano 250 depois de Cristo, foi tido na história como uma das mais notórias perseguições sistemáticas contra os cristãos. Anote isso aí. Imperador Décio, né? Porque ele exigiu o sacrifício aos deuses romanos. Então, imagine você, hoje como tem tentado fazer, a obrigatoriedade, né, de se tomar vacina, em alguns países aconteceram isso, e ter que levar ali, porque senão você não saía. No nosso caso, como que foi? Tinha que levar o atestado de que não estava com Covid, né? Então, imagine você, esse Libellus, que era o certificado oficial, se a pessoa não fosse lá, então ela tinha que ir lá, tinha que fazer o ritual, tinha que fazer lá, né, o sacrifício aos deuses pagãos, e ele terminava o sacrifício, recebia o certificado. Então, e os que não estivessem fazendo isso estariam contra o Estado, estariam ali fazendo algo contra o Império e seriam punidos, né, com a execução e com outras coisas. Então, o objetivo desse imperador era, dizendo ele, baseado nesse culto tradicional aos deuses romanos, era manter ali a ordem, trazer ali a ordem a Roma. Então, ele acusava os outros predecessores, aqueles que tinham vindo antes dele, que eles foram muito maleáveis, né? Então, que agora precisava restaurar essa unidade religiosa no Império. Então, esse decreto, os cidadãos romanos, incluindo cristãos, judeus e os pagãos, eles tinham que realizar esse sacrifício publicamente aos deuses romanos. Então, porque ele estava querendo o quê? Ele estava ali, isso era parte daquela base política, daquilo que ele queria fortalecer o império dele, restabelecendo o culto imperial e as práticas pagãs, religiosas, tradicionais, né, que eram feitas em Roma. Então, se a pessoa negligenciasse, ela seria realmente punida por isso. Então, ele afirmava que ele estava fazendo isso porque os predecessores que vieram antes dele negligenciaram isso. E a principal exigência desse edito era que todos os cidadãos obtivessem o libellus. Aqui não é édito, aqui é edito. Exatamente porque foi uma lei, foi um decreto estabelecido, foi tirado isso e foi dado esta ordem a todos os cidadãos romanos, incluindo os que viviam lá, judeus e cristãos, né? Então, o cara terminava de fazer lá publicamente o ritual, recebia o certificado. Ele, que é como se fosse hoje, ele precisava disso para ter uma vida social, ou seja, para ser um cidadão. É como quando num país é obrigatório, no Brasil, né, você ter título de eleitor e votar, senão você está ali complicado, pode até comprometer visto, pode comprometer uma série de coisas. Então, se você, por exemplo, CPF, não tirou o CPF, você não tem como ter, né, uma vida, não tem como. Então, esse édito Libellus era exatamente isso. E a pessoa tinha que se sacrificar a outros deuses. Então, esse sacrifício, eu fui pesquisar, né? O que seria esse sacrifício aos deuses romanos? A gente sabe que sempre tem a ver com animal, essas coisas, né? Então, não se sabe, mas como era público, acreditamos no que a história relata, né? Que era oferecido sangue de animais, era oferecido incenso, os animais eram boi, carneiro, e quem oferecia também oferecia a um deus específico, e a carne de animal era queimada, e também oferecida em oferenda, e quem estava participando também podia comer da carne. E outra coisa muito, que eu achei assim, um absurdo, né? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E ainda tinham que fazer, digamos assim, orações, era exigência, o imperador exigia que foram feitos os sacrifícios aos deuses, que deveria fazer também oração pela segurança e prosperidade do imperador, porque ele era considerado, a gente vê até nos filmes isso, quase que uma divindade, né? Então, o sacrifício ali oferecido também era uma evidência, uma expressão, uma forma de reconhecer a autoridade
daquele imperador. Então, os súditos reconhecendo ali o imperador como autoridade máxima. Absurdo, né? E aí, para os cristãos, ficou muito difícil isso, né? Então, após o sacrifício, o cidadão recebia esse tal de libelos, né? Que era esse certificado, que era o documento oficial, e ali estava atestando, então, que a pessoa tinha feito, ele tinha realizado ali aquele sacrifício corretamente, né? Era um comprovante de uma prática religiosa, mas também de lealdade ao Império Romano. Então, se tornou algo assim extremamente essencial para que o cidadão pudesse participar da vida pública do Império Romano, né? Comércio, eleições, comprar, vender, tudo que envolvesse atividades civis. E para os cristãos, amados, ficou muito difícil. Imagina, gente, uma época dessa, né? A gente sabe que há muitos sendo perseguidos hoje, mas viver dentro de um contexto. Você está num país onde existe uma autoridade, essa autoridade decreta através desse edito e que é obrigado a sacrificar os seus deuses, né? Então, isso representava para os cristãos uma violação a tudo aquilo que eles acreditavam, a violação à sua fé. Eles acreditavam que nós cremos hoje, que existe um único Deus, que somente a Ele nós devemos dar adoração e culto, né? Então, eles de forma alguma poderiam se submeter a um culto pagão, a um ritual pagão, né? Então, muitos cristãos se recusaram a fazer esse tipo de ritual de sacrifício a outros deuses, mesmo sabendo que isso implicaria em uma traição, mesmo sabendo por quê? Uma traição a Roma, mas eles iriam fazer isso, quer dizer, seria tido como uma traição, mas antes disso eles não queriam trair a fé a Jesus, né? Ao Senhor. Então os cristãos realmente se recusaram a fazer esse sacrifício, muitos foram martirizados, perseguidos, torturados, presos, mortos, porque se recusaram a fazer isso. Mas a história também conta que alguns fizeram por tortura, eles não conseguiram manter, né? E daí veio divisões entre os cristãos na época. Uns acreditavam que eles deviam ser perdoados porque fizeram por imposição, outros acreditavam que não, e surgiram duas linhas na época que houve essa perseguição. Mas a questão é que muitos, né, por medo, por pressão, cederam realmente e realizaram sacrifício. A história conta também que alguns fizeram isso, mas que, de fato, estavam fazendo isso só para ter o tal lá do libelos, né? Mas não que se converteram ao paganismo. É uma coisa meio estranha, porque como que você vai fazer isso? É um testemunho público, então espiritualmente não importa. Eles abriram portas espirituais, né, na sua vida, né? Então, alguns cristãos, gerou muitas controvérsias na época, eles acreditavam que isso tinha sido um ato de apostasia, né? Então, porque e outros tentaram esconder a fé e disseram que fizeram um ritual, mas não estavam acreditando naquilo. Agora, a história registra, né, que existia nessa época um líder da Igreja de Roma. Nos relatos católicos, eles chamam Papa Fabiano, mas não existia Papa nessa época, né? Fabiano era um líder da igreja em Roma, né? Então, até às vezes eu tenho que corrigir isso. Quando a gente fala de Roma, não significa falando de Roma como a igreja universal. Não, 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 não. Né? Se a gente falar a igreja primitiva, com certeza a essência era em Jerusalém. Então, a igreja, esse líder Fabiano, nessa época, e eles chamam hoje o Papa de Roma, embora não existisse Papa, mas era porque os líderes da igreja começaram a ver a difundir esta, digamos assim, essa associação de que os líderes eram pai, né? Papa quer dizer papá, que vem do latim, e como se fosse o pai da igreja. Então, eles se referem à figura de Fabiano como o Papa de Roma. Então, esse Fabiano, líder da igreja em Roma, ele foi executado, né? Ele foi executado exatamente nessa época
desse imperador Décio, porque ele se recusou a fazer esse sacrifício. Ele não aceitou, né, nesse sacrifício que foi aí decretado por esse imperador. Então ele foi executado pela igreja, e hoje a própria igreja católica levanta ele como um papa. Não, ele foi Não? executado por Décio, imperador Décio. Nessa época que houve esse edito do imperador Décio para que se sacrificasse outros deuses, Fabiano era líder na igreja. Não, isso eu entendi. O que eu estou comentando é como a igreja católica sempre pega e distorce as coisas. Porque hoje chamam ele de Papa Fabiano, sendo que foi eles porque era o cara que estava... então não, ele foi antes de Constantino, né? Sim, foi antes de Constantino. Não. Isso foi no Entendi. ano 250. Foi quando ele deu o edito, foi 250 depois de Cristo. Não. Aí é lá para frente, depois do ano 313. Entendeu? Então, nessa época, é por isso que eu lembro que eu falei com você, eu comentei, eu questionei. Porque os católicos escrevem, se referem a ele como Papa, só que não existia Papa nessa época. Aí a explicação é que realmente, o pai da igreja, não, ele era um líder cristão da igreja primitiva, amém? Para ficar bem claro, em Roma. E ele foi, aí, né, ele sofreu martírio exatamente porque ele não aceitou fazer os sacrifícios pagãos, nem adorar outros deuses como os romanos, como esse Édito de Décio proclamou, né? Então ele, como outros cristãos, enfrentou a morte de forma brutal, pública, e isso tudo em nome da fé cristã que ele não queria negar. Então ele teve a disposição de enfrentar a morte e ele se tornou realmente, de fato, um testemunho poderoso e que certamente edificou a igreja primitiva. E foi algo importante dentro do contexto do cristianismo e certamente fortaleceu a fé de muitos cristãos que estavam sendo perseguidos. Concordam comigo? Não é verdade? Certamente, se nós vivêssemos nessa época, ver um testemunho desse, um líder, você imagina se o líder cede. O que isso teria sido para aqueles que estavam sendo fiéis, ou que já estavam, né, ali, digamos assim, não suportando toda a perseguição. Então, é muito forte isso. Então, e por quê? Porque aqueles que não aceitavam, eram considerados rebeldes e traidores da pátria, traidores de Roma, né? Então, eram muito acusados. Era uma atitude de infidelidade, de deslealdade ao imperador e a toda a sociedade romana e aos costumes romanos. Então, os cristãos eram constantemente, frequentemente acusados, né, de serem traidores, de serem rebeldes, né, e muitos eram executados, perdiam a vida, eram executados sofrendo essa punição. Fabiano foi um deles. Foi um deles. Então, a história conta que Fabiano ele foi líder da Igreja de Roma no ano de 236 a 250 depois de Cristo, o ano que ele morreu, né? Fala que ele foi uma das figuras mais notáveis, foi martirizado durante a perseguição, como eu acabei de falar, de Décio, né? Desse imperador Décio. Então, essa condenação desse líder da Igreja em Roma, ela é contado na história que ele foi uma figura muito de destaque e que simbolizava a autoridade cristã. Por quê? Porque durante essa perseguição de Décio aos romanos, né, aos cristãos em Roma, que foram intimidados, né, e intimados a oferecer sacrifício a outros deuses para obter esse documento, esse certificado chamado libellus, Fabiano se recusou à pressão e então ele foi condenado à morte. E aí foi feito tudo publicamente, assim, também uma forma de intimidar, né? Infelizmente. Ele foi decapitado. Isso Eusébio de Cesareia, ele fala, né, a tradição histórica
nas fontes de Eusébio de Cesareia, relata que Fabiano foi decapitado no ano 250 depois de Cristo, no auge da perseguição de Décio. Aí eles falam que não foi apenas pelo fato dele ser um líder da igreja, mas principalmente por ser um representante da resistência cristã contra o Império Romano. Muito forte isso. E a gente, como cristão, a gente glorifica a Deus pela vida dele, mas nada de idolatria, né? Nada de associar a ele nenhuma adoração, nenhuma veneração, como faz o catolicismo, né? Não precisa de muito que estão adorando. Então, é dito na história que esta fé testemunhada pelo martírio era visto como testemunho final da fé cristã. E o ato de morrer pela fé em Cristo era considerado uma maneira de imitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, eles tomavam isso como algo muito forte. Então, ser cristão naquela época e morrer pela fé em Cristo era algo que levava eles a se identificar com o sacrifício de Jesus. Então, era uma devoção inabalável à verdade cristã. É algo assim, morrer pela fé era um ato glorioso espiritual. Não era visto como algo, digamos assim, né, triste, terrível no sentido de... Tipo um fracasso, né? Isso, a palavra é essa. Não era associado a algo de fracasso. Fracassou, não. Muito pelo contrário. Era algo honroso. E a história diz que isso também promoveu a unidade da igreja, que o martírio, ou seja, todos aqueles que estavam sendo martirizados, fazia com que a igreja estivesse cada vez mais unidas. Os cristãos e líderes e irmãos mortos na sua fé, eles testemunhavam, e aqueles que presenciavam, né, que testemunhavam isso, eles se comprometiam cada vez mais a defender e a preservar a sua fé diante da perseguição. Então, aqueles que eram martirizados inspiravam isso nos outros, né? Então, o martírio cristão ele veio fortalecer a identidade dos cristãos. Então, era muito mais do que uma questão de sobrevivência. Era um compromisso, era um comprometimento, era uma fidelidade, era uma lealdade dos cristãos à verdade bíblica, à verdade do evangelho, aquilo que eles tinham recebido. Gente, olha, é muita presença de Deus. Então, não era associado a algo de derrota, nem de fracasso, muito pelo contrário. Uma prova de amor, né? Amor a Jesus, sabe? Era saber que eram realmente peregrinos aqui e que eles tinham que fazer isso e que o testemunho deles ia fazer com que outros fossem fortalecidos e perseverasse ali na fidelidade de continuar anunciando esse evangelho. Meu Deus! E eu me pergunto, às vezes, com tão pouca coisa, a gente está enfraquecendo, né? Então, a gente tem que olhar para a história, a gente tem que se alimentar disso, sabe? Pessoas morreram, deram suas vidas para não negar a Deus, não negar aquilo que criam. Glorioso, maravilhoso. Muita bênção. Nossa, meu Deus. Então, o evangelho, o cristianismo, nessa época, né? Embora haja um relato de tanto sofrimento, esse sofrimento ajudou para espalhar o cristianismo. Então, a morte de líderes como esse Fabiano não foi em vão, nem de nenhum dos outros mártires, porque isso despertou espiritualmente, isso avivou, isso potencializou o amor ao Evangelho de Jesus Cristo, o amor a Jesus, né? Então, havia ali, a história conta que havia um senso de solidariedade, que essa solidariedade atraía cada vez mais pessoas para se converterem, né? Quando os mártires ali eram lembrados como exemplo de coragem. Então, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que possamos aprender com isso, né? E glorificar a Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Vamos passar agora a continuidade dos motivos de perseguição. Nós falamos de alguns, né? Falamos também já bastante
consequências de perseguições sistemáticas, motivo de perseguição, a recusa em adorar o imperador e seus deuses romanos. Nós falamos bastante sobre isso. Os cristãos se recusavam a participar do culto ao imperador, aos deuses do panteão. Sabe aquele panteão, né? Eles falam, aqueles vários deuses. Inclusive, quando a tocha olímpica foi saiu da Inglaterra para o Brasil, eles fizeram até a música com os panteões. São vários deuses grego-romanos. Então, eles se recusaram, né, e eram tidos como ateísmo. Uma outra coisa, os mal-entendidos culturais, também já falamos sobre isso, né? A distorção que eles faziam da ceia do Senhor. E também tem uma coisa, a referência a amor fraternal entre irmãos. Então, eles geravam, né, acusações de incesto. Imagina, gente. Ai, Deus. Umas distorções absurdas. E também falamos, né, do crescimento rápido da fé. Isso não acontece hoje em dia também? Pegam a Bíblia, distorcem, tudo para tentar. Uhum. E falamos também do crescimento rápido da fé cristã, que se tornou uma ameaça, né, à ordem política e à estabilidade religiosa e política do império. Sabemos que essa oposição toda era antes de tudo, gente, era uma guerra espiritual, né? Era uma guerra dos demônios que recebiam adoração em Roma, através de toda perversidade sexual, perversidade ali dos cultos pagãos, coisas absurdas, né? Está falando, acusando os cristãos de incesto, mas eles tinham a pederastia como prática que veio da Grécia, né? Adolescentes, crianças, 12 anos, que eram tirados, meninos, da sua família, dos seus pais, para servir aos imperadores, aos senadores e à coja, né? Do meio político do Império Romano, né? Então, e aí se sentiu no direito de acusar os cristãos numa distorção dessa de que amor fraternal já acusavam de incesto, né? Então, só recapitulando, a gente viu na questão dos mártires famosos, Pedro e Paulo, né? Falamos que no 61, Pedro foi durante a perseguição de Nero, 64 depois de Cristo. Paulo também foi executado também. Cristãos, na outra aula falamos bem sobre isso, foram lançados às feras, né? Nos anfiteatros como o Coliseu. Muitos foram queimados vivos em espetáculos públicos e, segundo Tácito, né, que a gente viu na outra aula, iluminava os jardins, né, queimados vivos, né? E crucificação em massa, que foram métodos usados pelo Império Romano como execução de humilhação, né? Também tem perseguições regionais imperiais, fiz um relato aqui, dos imperadores, as ondas de perseguição sobre imperadores como Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, Trajano, 98 a 117, Marco Aurélio, 161 a 180, Décio, esse que a gente acabou de falar, o império dele durou até 251, viu? Foi aprontar em 250, perdeu o império dele um ano depois. Aí depois dele veio Valeriano, foi de 253 a 260, Diocleciano, que a gente falou dele antes de Décio, que foi até 305, e esse Diocleciano foi o responsável pela mais brutal perseguição, conhecida como a Grande Perseguição. Então, assim, nós concluímos, né? Eu quero compartilhar com vocês agora o Édito de Milão, vou achar ele aqui, só para a gente dar uma passada por ele, e pelo Édito de Tessalônica, tá? Só para que... Isso está tudo dentro da ascensão da Igreja Romana, ok? Perseguição, agora a gente também já estamos falando da ascensão da Igreja em Roma, que vai começar com o Édito de Milão, né? Vamos lá. Então, o Édito de Milão, a gente já falou, foi proclamado pelos imperadores Constantino I do Ocidente e Licínio do Oriente. Então, esse decreto legalizou o cristianismo, permitindo aos cristãos liberdade de culto e restaurando os bens confiscados.
ainda não, né, oficializando o cristianismo como religião universal. Então, isso é a fonte, nós pegamos aqui, de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, e um outro aqui. Então, vamos lá. O famoso concílio de Nicéia aconteceu em 325. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero o Édito de Milão. Gente, cadê o Édito de Milão? Espera aí, gente, vou achar, só um minuto. Édito de Milão, ok. Eu vou falar, a gente, no e-book, provavelmente eu coloque também uma versão comentada, mas só para vocês verem o que constava no Édito de Milão. Diz assim, ele é bem curtinho, que é foi adaptado para versão em português. Nós, Constantino Augusto e Licínio Augusto, reunidos felizmente em Milão, decidimos resolver todas as questões referentes ao bem-estar e segurança pública. Entre essas decisões, achamos que a mais importante é garantir respeito à reverência à religião. Assim, concedemos aos cristãos e a todos os demais a liberdade de seguir a religião que cada um quiser, para que o que há de divino nos céus possa nos conceder a nós e a todos os nossos súditos a sua bênção e favor. Estabelecemos que tanto os cristãos como todos os outros tenham liberdade para praticar a sua própria religião, para que nenhuma seita ou culto sofra proibições. O Estado laico, vocês sabem o que é, né? Então, é isso aqui, gente. É isso aqui. Não, é onde você pode ser de qualquer religião, praticar a religião que você quiser. Você tem a liberdade. Aqui nasceu o Estado laico. Ele tem as suas vantagens e terríveis desvantagens, né? Então, além disso, ordenamos, olha só, ordenamos que sejam devolvidas aos cristãos gratuitamente, sem demora, todas as propriedades e lugares de culto que tenham sido confiscadas durante as perseguições anteriores, sem exigir qualquer pagamento ou compensação. Que todos saibam que este direito foi concedido por nós aos cristãos, para que, por meio dessa nossa disposição, também nós possamos receber a misericórdia do céu. Então, o Édito de Milão foi resultado de um acordo entre esses imperadores, Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente, isso em fevereiro de 303 d.C. O objetivo, segundo eles falam, era a liberdade religiosa, mas a gente vê, né, até a gente pesquisando e fazendo perguntas aqui, vimos que, na verdade, isso foi uma cilada, né, de Satanás, porque trouxe digamos assim, uma liberdade, uma falsa liberdade, que trouxe um comprometimento e aprisionamento. Então, o Império Romano restaurou essas propriedades todas e tem uma versão, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vem de uma forma para os cristãos baixarem a guarda mesmo, né? Total, olha só. Sejam devolvidas, aqui é um pouco mais, sem qualquer contestação, Estado da... se alguém tiver adquirido essas propriedades por compra ou doação, deverá restituí-las sem exigir pagamento ou compensação. Olha só, foram nas alturas. Aos que assim procederem, será permitido dirigir as autoridades para solicitar a compensação do Estado, de acordo com a equidade. Em suma, desejamos que se saiba que a liberdade foi concedida aos cristãos para praticarem sua religião, e igualmente a todas as outras religiões, conforme o desejo de cada um, a fim de que a divindade celestial nos proteja em todas as nossas ações e assegure o bem-estar do Estado. Nossa, uma cartada e tanta, né? Aí eu coloquei aqui alguns pontos importantes, né? A reunião aconteceu em Milão, com esses dois imperadores, Constantino e Licínio, foi no fevereiro de 313. O édito aplicava-se mais rapidamente às áreas controladas por Licínio, ou seja, né, no Oriente, uma vez que Constantino já favorecia os cristãos desde antes. Dizem aqui. Liberdade para todos, a intenção era beneficiar os cristãos, e esse édito consagrou a liberdade religiosa para todas as religiões, inclusive o paganismo. A questão da devolução das propriedades, né? Aí veio aqui
esse confisco, né, tinha acontecido muito mais na época de Diocleciano, da perseguição de Diocleciano. Houve uma compensação, que o Estado oferecia a possibilidade de indenização àqueles que tivessem adquirido propriedade da igreja sem saber da origem lícita. Aí vem a consequência política, e que isso abriu o caminho para a crescente aproximação entre o cristianismo e o poder imperial, culminando em sua oficialização como religião do Império em 380. Então, assim, foi algo muito, assim, eu digo, maquiavélico mesmo. Então, Satanás não conseguiu destruir os cristãos, matando os cristãos, né, ali no Coliseu, e através desses imperadores malignos, com todo tipo de tormento e opressão, viu que só eles se fortaleciam, então o que fez? Facilidade. Facilidade. Inclusive, a história conta que muitos cristãos passaram a ocupar cargos no governo, então tudo, eles botaram os cristãos em tudo, entenderam? Então, essas facilidades, né, esses favores, né, esses benefícios, entre aspas, aí o homem vai se deixando levar e vai enfraquecendo, e aí culminou depois nesse Édito de Tessalônica, e aí foi para o mundo todo. Então, um comentário que é feito, por exemplo, quando ele diz: queremos que todos os povos, governados pela nossa clemência, olha que é muito sinistro. E moderação, professa a religião que foi transmitida aos romanos pelo apóstolo Pedro, a religião que o pontífice Damaso, eu acho que eu estou lendo aqui, é o de Tessalônica. Vou ver aqui o de Tessalônica agora. Vocês entenderam a diferença, né? O Édito de Milão, agora eu quero ver aqui o de Tessalônica. Esse de Tessalônica, então, ele veio só em 380, quando surgiu a religião. Quando foi decretado, você vai ver agora, quando foi decretado ela como religião oficial. Assim. Acho que eu falei tudo do Édito de Milão. Estou lendo aqui, falei, não há necessidade de repetir. Vamos ver o Édito de Tessalônica agora. Olha o que diz, texto principal. Queremos que... Esse é o de Tessalônica, ok? 300, foi 28 de fevereiro de 380, depois de Cristo. Édito de Tessalônica. Queremos que todos os povos governados pela nossa clemência e moderação professem a religião que foi transmitida aos romanos pelo apóstolo. Mataram ele, né? Ai, é verdade. Ai, meu pai. De cabeça para baixo, agora está dizendo, ó, foi transmitida aos romanos pelo apóstolo Pedro a religião que o pontífice Dámaso, bispo de Roma, e Pedro, bispo de Alexandria, homem de santidade apostólica, segue. Então, o que aconteceu? Esse Teodósio aqui, que é chamado Teodósio I, ele afirma que a religião verdadeira é aquela ensinada pelo apóstolo Pedro e que dá autoridade apostólica à fé que ele defende. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, exatamente isso. E que ele defende. Aí diz, cita os líderes contemporâneos: Dámaso, bispo de Roma, e Pedro II, bispo de Alexandria, indicando que a fé deles, a ortodoxia nicena, é a fé legítima. Aí ele diz, isto é que conforme a outra parte desse Édito de Tessalônica, isto é que conforme a disciplina apostólica e a doutrina evangélica, devemos crer na unicidade da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre uma igual majestade e uma santa trindade.
Aí, o que eles estão afirmando aqui? Claramente, a doutrina da Trindade, né, do Deus triuno. A gente não gosta muito dessa palavra, mas Deus triuno. E isso foi estabelecido no Concílio de Nicéia, que já foi lá em 325 depois de Cristo, né? Um pouquinho antes. Então, rejeita o arianismo, que dizia que o filho era inferior ao pai, e estabelece o conceito de consubstancialidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma mesma essência divina. Até aqui, tudo bem. Aí diz, ordenamos que aqueles que seguem esta regra sejam chamados de cristãos católicos. Eles colocam tudo, vem tudo, aí colocam católicos, eles ordenam, olha só. Aí, eles definem oficialmente que apenas os seguidores da fé trinitária, por isso que eu deixei, eu gosto muito de triuno, né? Nicena seriam reconhecidos como cristãos católicos. Onde católico significa universal, no sentido de dizer a correta fé universal. Entendeu? Por isso o termo católico, né? Apostólico romano. Olha como vincula tudo. Quando se fala isso, está vinculando exatamente a Roma. Exatamente esse édito de Tessalônica. Ou seja, que só é considerado cristão aquele que assume isso se assume como católico. Porque foi determinado. Aí olha o que diz. Em nome disso aqui houve a perseguição. Quanto aos outros que consideramos insensatos e tolos, ordenamos que carreguem a infâmia da heresia, que seus lugares de reunião não recebam o nome de igrejas, e que sejam punidos primeiramente pela divina vingança, e depois pela nossa própria ação, como aquela que a vontade celestial nos inspirou para aplicar. Olha o absurdo. Então, ele está dizendo aqui que todas as demais formas de cristianismo, arianos, donatistas, aqueles outros que haviam, são rotulados como heresia. Então, os locais de culto não podiam ser chamados de igreja, eram punidos, né? Primeiro, eles dizem que Deus puniria, né? A vingança primeiro, mas depois viria pela mão deles. Ou seja, o Estado romano agora se vê como aquele que a união entre a religião e o Estado, né? Aí houve aí a reunião, aí onde houve essa unidade maligna aí. E marcaria, então, a criminalização daqueles que eles iriam considerar heréticos, né? Dentro do Império. E aí isso aí foi o que, né, contribuiu para que mais tarde viesse, então, a Inquisição. Vocês sabem da Inquisição. Então, a gente vê a natureza desse édito, a transformação do cristianismo niceno em religião oficial obrigatória, contra quem foi dirigida, os cristãos, que eles consideravam heréticos, práticas religiosas não cristãs. A inclusão tinha que ser imediata, e daí excluir, perseguir todos aqueles que não estivessem dentro desse entendimento. E isso se estendeu a longo prazo, né? E isso se deu também uma união estreita entre a igreja e o Estado, que moldaria toda a época da Idade Média. Então, ficou claro aí, amadas? Muito sério, né? Então, 380 depois de Cristo, esse édito de Tessalônica transformou o cristianismo numa religião obrigatória no Império Romano. Deus é Senhor, glória a Jesus. Ou seja, a liberdade mesmo durou muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Então, vimos aí esse édito de Milão, né? Vimos também o Concílio de Nicéia, foi no ano 325 depois de Cristo. Veja, 313 teve aquela do Constantino, né? O Édito de Milão, dando liberdade aos cristãos. O Concílio de Nicéia, vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre isso. Ele teve como objetivo unificar... Nunca ouvi. Não?
Então, esse concílio de Nicéia ele foi convocado por Constantino, né? Ano 325. Então, o arianismo era uma linha, né, teológica que ele negava a divindade de Cristo. Então, o concílio de Nicéia teve o objetivo de unificar a fé cristã. Aí foi produzido o credo de Niceno, né, afirmando que Jesus é Deus, o verdadeiro Deus, né, gerado, não criado, consubstancial, ou seja, da mesma essência de Deus Pai. Então, certamente vocês ouviram que vocês não lembram. Então, o Concílio de Nicéia estabeleceu-se várias coisas. Então, esse evento ele marcou também a influência dos imperadores na igreja. Isso foi bem sério. Então, vimos também sobre o Edito de Tessalônica, glória a Deus, e agora vamos para a consolidação do papado. Deixa eu ver quantas horas. Meu Deus, 22:17 já. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver deixa eu ver aqui. Exatamente, a consolidação do papado. Até aqui tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Ficou claro aí sobre esses dois éditos? O Concílio de Nicéia, viram os dois pontos importantes do Concílio de Nicéia? Ficou claro isso? O ponto importante do concílio era unificar a fé cristã. Mas a outra coisa eu não sei. Você falou. A questão deles porque havia o arianismo, que ele dizia que Jesus não era a divindade, negava a divindade de Jesus, entendeu? E que eles falavam que, deixa eu ver só aqui, me deu uma branca aqui, ó. Isso, o concílio produziu o credo niceno, que era afirmar que Jesus é o verdadeiro Deus, gerado e não criado, né? Que realmente foi gerado pela semente do Espírito Santo. E esse arianismo, ele negava essa divindade de Jesus. Então, o Constantino, ele então convocou esse concílio de Nicéia exatamente para dar uma definição. Então, geralmente, quando ele é citado, ele não é citado como uma coisa ruim, ele é citado como uma coisa boa, porque o concílio de Nicéia tirou isso, que havia esses que se diziam cristãos, que eram arianos, né, que era o arianismo, que era essa ideia teológica, religiosa, que dizia que Jesus negava a divindade de Jesus Cristo. Então, o concílio de Nicéia elaborou esse credo de Niceno, e nesse credo estava dizendo que não, né? Que se entendia e afirmava que Jesus é o Deus verdadeiro, é o verdadeiro Deus que foi gerado e não criado, né? Consubstancial quer dizer da mesma essência de Deus Pai, ou seja, o Pai e o Filho são um só. Amém? Então, isso foi algum evento que, digamos assim, que teve essa coisa boa, porque é o que está na Bíblia, né? Eles entraram nesse entendimento, acabou-se, ou seja, que o arianismo falava, não, vamos acabar com essa história aí. Jesus é Deus, Jesus é o verdadeiro Deus, né? Então acaba com essa história. Só qual é a parte negativa? Vocês se lembram? Abriu-se acesso para a influência dos imperadores. Dos imperadores. Exatamente. Em assuntos do quê? Da igreja. O que aconteceu? Todas as heresias que vieram depois. Foi trazendo todo o paganismo. Isso aqui agora é a santa tal, isso aqui é o santo isso e tal. Entendeu? Aí teve. Então, eles entraram em concordância com algo muito bom, maravilhoso, definiu que, na verdade, aquele que verdadeiramente era da igreja primitiva, eles nem precisavam disso, entenderam? Não havia necessidade de um concílio, não havia necessidade de se estabelecer nada, uma vez que ele já... Na verdade, foi uma estratégia
de disfarçar. Vou falar que isso aqui é a realidade, porque é isso que os cristãos verdadeiros Sim, pregam, mas vamos incutir as outras coisas aqui. exatamente. Então, concordaram, então vamos trazer as outras coisas agora. Aí o que a gente quer, a gente vai trazer. Entendeu? Então, Uhum. isso foi 325, preparou o caminho para o quê? A oficialização do cristianismo vinculado ao termo católico, apostólico romano, como cristianismo como religião universal. Você vê que coisa? Micélio, micélio com M de macaco ou Niceia, N? Niceia, Concílio de Niceia, Niceia. Concílio de Niceia. Você veja, gente, 313, 325, 380, que foi o Edito de Tessalônica, que a religião oficial do Império Romano, né? Foi oficializada. Que aí já estava todo distorcido, cheio de coisa, né? Esse aqui que eu estava procurando, ó. Queremos que todos os povos governados pela nossa clemência e moderação, Édito de Tessalônica, tá? Que foi transmitida aos romanos pelos apóstolos Pedro, a religião de Pontos e Damaso, e Pedro, bispo de Alexandria, tal. Ou seja, isso conforme a disciplina apostólica e a doutrina evangélica, devemos crer na unicidade, tudo bem? Pai, Filho e Espírito Santo, sobre igual majestade, uma santa trindade. Ordenamos... não, foi A isso mesmo. senhora leu isso. Eu li sim. É o Édito de Tessalônica, porque tem uma versão sintetizada e uma mais abrangente, mas eu li sim. Bom, fiz todo o resumo, né, dos éditos, ok, de Milão, Concílio de Nicena, Niceia, perfeito. Muito bom. Sabemos, né, do sincretismo religioso, né, que a partir dessa questão do Concílio de Tessalônica, a coisa estava rolando solto, né? Já tinha havido muito do sincretismo religioso, que descaracterizou em muitos aspectos, eu coloquei aqui, a pureza e o fervor da igreja primitiva. Já estava muito contaminado e muito comprometido. Misericórdia. Foi muito triste, porque diluiu a fé genuína da igreja primitiva, né? Que foi aí adotando as práticas que misturavam tradições pagãs com a fé cristã. Amém, amados? E aí, tá tudo bem? Podemos seguir ou deixamos para a próxima semana? Bastante coisa já, né? Podemos finalizar? Tá bom? 1h30. 1 hora. Sim, 9h30. 10h30, não, já. Gente, voou a hora, hein? Voou. Então, vamos agradecer a Deus. Semana que vem, nós vamos ver um pouco Jameire mais. falou várias coisas e ninguém ouviu nada. Pois é, mas o microfone fechado, eu nem vi que ela estava falando. Não saiu nada aqui, minha filha. Falei amém, que foi muita coisa mesmo. Mas só para ver, hein, como é que essa igreja católica é uma seita infernal, né? Vem de lá, de lá, de lá. E ficou claro para vocês essa semente que foi se difundindo pela história. Quando você vai estudando e vai, sabe, você vai vendo assim essa questão espiritual muito forte, como ela contamina mesmo, De sabe? certa forma, eles conseguiram, né? Por um tempo, porque foi tanta coisa, que você vê que precisou de uma reforma, é porque eles conseguiram mesmo fazer com que as pessoas não tivessem acesso à verdade. Eles As pessoas proibiram, só sabiam aquilo que eles falavam, tinham que aceitar o que eles falavam, tinham que dar dinheiro para eles, todas aquelas coisas. não tinha acesso à Bíblia, nada. Uhum. Então, Vou dizer, Deus é bom, viu? Porque quando a gente chegar o evangelho até a gente, diante de tanta coisa dela. olha que coisa linda, né? E nada impediu que esse evangelho continuasse
e hoje nos alcançasse, né? Nos E alcançou a aí, gente aqui falando por internet, uma coisa que eles nem imaginavam que ia existir. e estamos aqui, É, glorificando a Deus pelos mártires que não negaram a sua fé e que muitos, né, pagaram com a vida, deram continuidade, e o Evangelho continua e está chegando aí em todas as nações para a glória de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus, né, o propósito do Senhor. Bendito seja Deus. Então vamos orar, amadas, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meire, pode orar agradecendo? Querido Deus, eu quero te louvar, Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. O Senhor, Pai, meu Deus, guardou assim nossas vidas, essa geração de hoje, Pai, que chegasse tantas outras gerações para trás, Pai, porque como foi falado, a sujeira começou aí nos anos 300, Pai, a perseguição dos teus filhos, Pai, a morte de Paulo, de Pedro, Senhor amado, e depois a perseguição total, Senhor, contra os teus filhos, Pai. Hoje a gente pensa que o evangelho é difícil nas igrejas, nas nações que é perseguida, mas a gente vê, Pai, como foi o trabalho do Senhor, como foi grande, Pai. Como o Senhor teve que usar verdadeiramente, procurar aqueles corações que te adoravam, para poder o Evangelho, Senhor, chegar às nações, tipo o Brasil, que era tão longe da Europa, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer acontecer, que outras pessoas conheçam o Senhor, Pai, o Senhor Jesus, através de nós, Pai. Porque quantas vidas, Pai, se deram, Pai, para que esse evangelho chegasse até hoje. E eu creio, Pai, como a tua palavra é mais um motivo para saber que quando o Senhor quer, não adianta o inimigo, não adianta a oposição das trevas, não adianta nada. O Senhor é Deus e o Senhor faz acontecer. Porque sempre, Pai, mesmo que as nações se corrompam, existe um povo, Pai, que é fiel ao Senhor. E esse povo, Pai, que faz chegar de gerações a gerações o conhecimento da tua palavra. Que coisa linda, Pai. Que significa verdadeiramente são pessoas que não se rendem, Pai. Não se dobra aos deuses de Baal, às seitas, a religiões, a fome, a nudez, a qualquer coisa, Senhor, permanece firme. Senhor, louvado seja o Senhor, Pai, louvado seja, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da apóstola Mara. Eu sei que isso é um tema difícil, é um tema complicado para passar, porque são várias datas, várias coisas que aconteceu, decretos, tratados, Pai, em nome de Jesus, coisas que eles queriam esconder, como eu sei, Pai, que em nome de Jesus até hoje coisas são escondidas ali naquele Vaticano, Pai. Mas, Senhor, a tua palavra verdadeira não tem como escrever, esconder. Jesus veio, ele morreu por nós, ele ressuscitou. Isso é um fato. Não adianta ninguém querer desfazer isso, Pai. É a grande verdade que o Senhor fez prevalecer diante de toda a história, Senhor. Não há história mais verdadeira do que a que Jesus veio e morreu. Então não tem, Pai, como o inimigo querer fazer
que o evangelho seja distorcido, Pai. O evangelho vai prevalecer, Jesus vai prevalecer. Em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo vai prevalecer. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor por esta aula, Pai, porque a gente vê e começa, Senhor, até valorizar mais o que nós temos hoje, Pai. Em nome de Jesus, valorizar os mártires, valorizar os homens de Deus, mulheres de Deus que deram suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor pela história, pela cultura que o Senhor faz chegar até nós nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu mesmo, particularmente, Senhor, não sabia de muitas coisas, só sabia de Nero, Pai, da perseguição, das coisas que aconteceram, dos cristãos, mas desses tratados, desses decretos, Pai. Verdadeiramente eu não sabia. E louvado seja o teu nome, Pai, porque trouxe a nós o entendimento, como a tua filha falou, muitos padecem por falta de conhecimento. Então, Senhor, que nós possamos priorizar esse conhecimento de hoje e, Pai, ver e valorizar a tua palavra, o teu evangelho, o teu grande amor que foi nos dar Jesus Cristo pelas nossas vidas, Pai. Louvado seja o teu nome. Eu quero te louvar, agradecer pela vida da pastora Andressa, Senhor, pela vida, Senhor, da Fernanda, que não se encontra hoje aqui, mas que ela vai estar assistindo essa aula. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da apóstola Mara, com todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem para a sua vida, Pai. Derrama sobre a vida dela, sobre a família dela, Senhor. Em nome de Jesus, que nada seja retido até ela, que as bênçãos sejam liberadas pelo poder que há no nome de Jesus. E que as bênçãos, Senhor, todas sejam liberadas para nós, Pai. Em nome de Jesus. E principalmente, Senhor, trazendo clareza à nossa mente, à minha mente, o entendimento de tudo que foi estudado hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Shalom, shalom e até a próxima segunda. Deus abençoe.